John Wesley, ele dizia que ele aprendeu mais sobre cristianismo com a sua mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Susana Wesley certamente não foi nem perto em termos de fama, de alcance, o que John Wesley foi. Hoje, se você vê uma igreja metodista aberta, tudo começou com um grande avivamento na Inglaterra, através de um menino, um tição, que foi tirado do fogo após um incêndio trágico em sua casa. E a sua mãe, percebendo o propósito que Deus tinha na vida daquele garoto, um dos seus 19 filhos, ela se dispôs a ajudar o Senhor no propósito de avivamento que ele tinha para toda a Inglaterra. Ela foi mãe, e somente mãe, mas uma mãe exemplar. Nós estamos no mês da família e nós estamos separando todas as datas de culto para falarmos especificamente de família. Nós falamos sobre família na semana passada, usando o exemplo da família de Noé. E hoje nós vamos falar de uma outra família. Uma família que a dedicação de uma mãe e de uma avó também fez diferença na vida de um jovem pregador e de um jovem pastor. Uma mãe, uma avó e um jovem, um garoto, que foi ensinado no Senhor pelo exemplo da sua mãe e da sua avó. E eu estou falando de Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, avó de Timóteo. Gostariam de, antes de entrarmos no texto, de apresentar a vocês algumas características de Eunice, que veio a ser a pessoa que Deus usou como instrumento para que Timóteo tivesse acesso às sagradas letras. Eunice, ela cresceu em um lar judeu e ela foi educada dentro de uma educação judaica. Então, ela aprendeu sobre a fé com sua mãe Lloyd. E apesar de toda a instrução que ela teve vindo da sua mãe, talvez isso, em dado momento da sua vida, não tenha sido suficiente nas suas decisões, pois ela se casa com um homem grego. E geralmente os gregos, eles não eram muito afeitos à fé, ou à fé judaica na ocasião. Os gregos, eles tinham por cultura muitos deuses, eles viviam muito o paganismo, mas o fato é que Eunice, ela se casa com um homem grego, talvez um bom homem, mas que não conhecia ao Senhor. Em Atos capítulo 16, verso 1, a palavra nos diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, duas localidades no caso, Paulo, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego, ou seja, as Escrituras nos mostram que Eunice, mãe de Timóteo, ela tinha como marido um homem que ele não temia ao Senhor. O filho Timóteo, que significa aquele que honra a Deus, foi então gerado em um lar que nós poderíamos dizer, ou como nós usamos hoje a expressão, um jugo desigual. Uma mãe judia
e um pai grego que certamente servia a vários deuses ou a outros deuses. Eunice se converte ao cristianismo. Eunice, ela se dobra ao Senhor. É muito possível que o pai de Eunice, ele veio a falecer, e a sua mãe Lloyd foi morar com ela. As duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Nós também depois não ouvimos mais falar do pai de Timóteo. O texto nos fala pouco e nos dá poucas informações, somente que o pai de Timóteo era um grego. Mas depois não se fala mais do pai de Timóteo. Mas é interessante, irmãos, pensarmos que foram Eunice e Lloyd que transmitiram a fé a Timóteo. Mais tarde, quando Timóteo ainda era bem jovem, ele se converteu à fé cristã e tornou-se companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme lemos em Atos capítulo 16, verso 3, que nos diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Já perto do fim da sua vida, Paulo, já na prisão, ele escreve 2 cartas endereçadas a Timóteo. 1 Timóteo e 2 Timóteo. E nessas cartas, queridos, nós vamos perceber que Timóteo, agora já um homem adulto, já era pastor na igreja local. Paulo tinha uma estima pela Eunice e pela Lloyd, devido à educação que Paulo percebeu na vida de Timóteo, que tinha vindo da sua mãe e da sua avó. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite rapidamente, queridos. A responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos. Nós vimos esse vídeo, e este vídeo nos mostra isso, irmãos. Susana Wesley, uma mulher que se dedicou na educação dos filhos, e tão somente nisso, este era o trabalho dela. Uma mulher que se empenhava, tendo 19 filhos, e eu fico imaginando isso, irmãos, é tão difícil com 2. Ela tinha tempo para orar todos os dias 1 hora, e os filhos eram instruídos a não atrapalharem ela neste momento devocional. Ela tinha por semana, e separava 1 hora para cada filho, para instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Naquela ocasião, havia o homeschool, que é a escola em casa, e ela que alfabetizou seus filhos a partir dos 5 anos de idade. E chegamos ao ponto de que o próprio John Wesley disse, como eu disse, que ele não aprendeu sobre o cristianismo, ou tanto do cristianismo com os teólogos da Inglaterra, como ele aprendeu com sua mãe. Irmãos, isso precisa impactar os nossos corações, porque há influência sobre os nossos filhos à medida em que nós vamos educando os nossos filhos no Senhor. E eu gostaria de ler com os irmãos o primeiro texto, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. 2ª carta de Paulo a Timóteo, verso 3, verso 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: quanto a você, no caso Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras ou as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus.
É claro, irmãos, é óbvio no texto, que Paulo aqui ele está se referindo ao tempo de criação em que Timóteo teve com a sua mãe e com a sua avó. Aqui Paulo ele nos mostra, queridos, que a educação ou o exemplo de vida cristã que Eunice e Lloyd foi para Timóteo, o levou a ser quem Timóteo era. Um homem temente a Deus, um homem virtuoso, um homem honesto, um homem que estava agora capacitado por Deus para substituir o apóstolo Paulo no seu ministério. Nós estamos falando que Timóteo estava agora pronto para substituir o maior escritor do Novo Testamento, a quem nós temos 13 cartas. Um homem que fez 3 viagens missionárias e que espalhou igrejas por toda a Ásia Menor. E agora Paulo, com o coração de pai, um pai espiritual, ele instrui a Timóteo, e ele faz Timóteo lembrar de onde ele veio e com quem ele aprendeu. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu. Ou seja, você teve boa referência em casa. Não se afaste das coisas que você aprendeu, Timóteo. Pois a sua mãe e a sua avó te ensinaram muito bem. E hoje você tem convicção sobre o que você aprendeu. E Paulo vai dizer: pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Você foi ensinado desde pequeno, Timóteo. Queridos, eu tenho dito que nós não podemos perder a oportunidade do período mais fértil do coração das nossas crianças, que é na fase da infância e do início da adolescência. É um período na qual nós temos que nos aplicar mais, porque é uma fase de transição, são fases de decisões, e biologicamente é a fase onde as crianças e o início da adolescência é a fase nas quais os seres humanos aprendem mais para a vida toda. E boa parte das nossas decisões no futuro e na vida adulta, elas se baseiam naquilo que aprendemos na fase da infância e da adolescência, os valores, os princípios. Então, Timóteo, não se afaste disso, não se afaste. Elas se empenharam, queridos, de todas as formas para ajudar Timóteo a conhecer as Sagradas Escrituras, trabalhando para Deus, sem saber quem Timóteo se tornaria. Essas 2 mulheres, portanto, conheciam a palavra de Deus e por isso podiam ensiná-la ao jovem Timóteo. E aqui, queridos, está talvez a chave do sucesso na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos no Senhor e até mesmo nos nossos relacionamentos familiares. Elas sabiam das Escrituras, elas conheciam. E eu costumo perguntar nas minhas pregações, e costumo usar muito a ideia do lugar que você nunca foi, se você se lembra. Você se lembra do lugar na qual você nunca foi? Eu não me lembro de um lugar na qual eu nunca fui. Nós só nos lembramos dos lugares nas quais nós já fomos. Talvez nós tenhamos uma vaga ideia quando nós vemos foto no Instagram, não é isso? Quando nós vemos foto no Google, e nós temos uma vaga ideia do que é o lugar. Mas nós só vamos ter a experiência real se nós formos no lugar, se nós tivermos uma experimentação e isso virar lembrança. Portanto, queridos, nós só lembramos daquilo na qual nós estivemos presentes, experimentando. É assim, irmãos, com as Escrituras. Nós só vamos lembrar se nós formos nela. Deus, ele vai usar, o Espírito Santo vai usar o texto bíblico no nosso coração, se ele estiver no nosso coração. O Espírito Santo vai nos usar com a palavra, se esta palavra estiver no nosso coração, e
se nós formos lá. Para saber é preciso ir lá. É preciso ir às Escrituras. E elas tinham autoridade para ensinar, queridos, a Timóteo, porque elas sabiam das Escrituras. Elas entendiam, elas aprenderam, e agora elas discipularam o jovem Timóteo. Precisamos ir, queridos, nas Escrituras. Para ensinar os nossos filhos, nós precisamos ir, porque para sermos uma referência, um exemplo para eles, eles precisam entender que nós estamos indo nas Escrituras para ensiná-las para eles. Em segundo lugar, queridos, elas ensinaram Timóteo não sobre ideologias vazias, sobre as suas próprias opiniões. Elas ensinaram a Timóteo acerca da fé em Jesus. Queridos, todos nós podemos ter opinião, todos nós podemos ter as nossas ideologias que sejam pautadas na palavra do Senhor, todos nós. Em Cristo nós somos livres. Mas nós precisamos, queridos, primar e entender que o que vai transformar a nossa geração, os nossos filhos, os nossos jovens, é o Evangelho. Elas ensinaram acerca da fé em Jesus. Não era uma fé pela fé, era fé em Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, na mesma carta, no capítulo 1, versículo 3 ao verso 5, a palavra diz, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, Paulo dizendo, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, no caso, Paulo dizendo para Timóteo, noite e dia nas minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, ou seja, da sua fé legítima, da sua fé autêntica, que primeiro habitou em Lóide, vó de Timóteo, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Timóteo fazia parte da terceira geração que foi alcançado pelo Senhor, irmãos. Lóide não falhou em ensinar Eunice. E Eunice não falhou em ensinar Timóteo, irmãos. Terceira geração. E aqui, queridos, nós precisamos entender um princípio e um valor bíblico. A fé de outros não vale para nós. Qual que é a nossa responsabilidade? É ensinar os nossos filhos. Mas vai chegar um momento em que os nossos filhos terão que tomar as suas próprias decisões. O ensino que nós damos certamente servirá para as suas decisões. Mas isso não é garantia. Porque cada um deve se responsabilizar pela sua própria vida, à medida que nós temos consciência do Evangelho e à medida que nós precisamos tomar uma decisão por Cristo. A nossa aplicação deve ser em cumprir a vontade do Senhor, sermos exemplo para os nossos filhos, mas vai chegar um momento, e eu vou tomar a minha família como exemplo, que a Elisa e a Helena, quando tiverem capacidade para isso, precisarão se decidir pelo Senhor. Isso significa dizer, queridos, que a nossa tarefa deve ser discipular os nossos filhos, discipular a nossa família, discipular o cônjuge, ser exemplo
Poder ser uma referência espiritual positiva para que eles possam nos copiar. Essa é a nossa tarefa. Agora, a decisão, ela é pessoal. E se nós estamos fazendo o nosso papel, se estamos cumprindo a nossa parte, nós não temos responsabilidade sobre a decisão, ainda que seja uma decisão contrária àquilo que pensamos dos nossos filhos. A fé dos outros, queridos, não vale para nós. Eunice ensinou a Timóteo. Lloyd ensinou a Eunice e a Timóteo. Mas a decisão por Cristo, quem teve que tomar foi Timóteo. Timóteo, ele precisava exercitar a sua fé pessoal nas verdades bíblicas. E é lógico e evidente, irmãos, que aqui nós precisamos agora também nos responsabilizar, os adultos que já estão no Senhor, se tornar um modelo a ser seguido pelos, primeiramente, da nossa casa, vai facilitar o trabalho de Deus no coração dos nossos. De outra sorte, quando nós não somos um modelo a ser seguido dentro da nossa casa, nós dificultamos o trabalho de Deus no coração dos nossos. As nossas atitudes, elas podem trazer bênção ou maldição para o nosso lar. E quando eu falo isso, eu estou falando das nossas práticas mesmo. De sermos uma boa referência a sermos copiados pelos nossos. O primeiro campo missionário, queridos, que nós temos é a nossa casa. Às vezes nós sonhamos, nós que temos, né, no caso os irmãos que talvez tenham aí o chamado missionário, em fazermos missões transculturais, em irmos para a África, em irmos para a Ásia, em irmos para os povos não alcançados. O primeiro desejo missionário que deve arder no nosso coração deve ser dentro da nossa casa, irmãos. O primeiro campo missionário que nós devemos mirar deve ser o da nossa casa. Nós precisamos facilitar o trabalho de Deus no coração dos nossos. É lógico que Timóteo, ele teve que tomar a sua decisão por Cristo, mas quando ele olhou para sua avó e olhou para sua mãe, queridos, ele encontrou facilidade em tomar essa decisão. Agora nós precisamos refletir e aplicar isso às nossas realidades. Os nossos, seja o cônjuge, os filhos, se olharem para nós, se eles ainda não decidiram por Cristo, eles encontrariam facilidade em se aliançar com Deus, ou eles teriam dificuldade? É algo que nós precisamos refletir, irmãos, isso é muito sério. Os nossos filhos, é muito triste dizer o que eu vou dizer, mas dentro de uma questão hipotética, olhar para nós e dizer, se for para ser crente igual o papai, eu não quero ser. Se for para ser crente igual a mamãe, eu não quero ser. Se o cônjuge disser, se for para ser crente igual você, eu não quero ser. Queridos, há sobre nós uma grande responsabilidade. E é interessante que no íntimo, no nosso círculo íntimo, ou seja, na convivência, não tem como esconder. Ou somos ou não somos. Podemos até esconder durante um tempo, mas depois é descortinado. No jargão popular, a casa cai. A máscara sai e surge o que somos. Então, queridos, quando nós olhamos para este texto, nós precisamos assumir a responsabilidade, serve para nos mostrar a importância de ensinar os nossos filhos com ou sem a ajuda do cônjuge. Porque no caso o texto mostra isso. Eu sei que é mais difícil. Vou falar das mulheres, hoje é dia das mães. Talvez é uma tarefa mais árdua. Há uma pesquisa que diz que em torno de 87% das famílias onde o homem se converte, o homem da casa, o pai da casa se converte, a família também se converte. 87%.
O número cai quando a mãe da casa se converte. Em torno de 28%, 29% apenas. Quando apenas a mulher, a mãe, se converte no lar. Porque a influência paterna, ou a liderança masculina dentro de um lar, ela é mais efetiva neste aspecto para a salvação da casa. Por quê, pastor? Porque Deus fez assim. É estatística, é estudo, é científico. Mas no caso nós temos um exemplo, queridos, que foge a essa regra. Eunice não teve a ajuda do seu marido era grego, não conhecia o Senhor. Mas ela não falhou, irmãos, em ensinar os filhos. Talvez o fardo seja mais pesado, de fato. Mas é um fardo que é preciso ser carregado. Então, queria me dirigir aqui às mães. Não negligencie, não deixe de se esforçar em ensinar as verdades bíblicas para os seus filhos. O maior legado que você deixará para os seus filhos será a educação no Senhor. Eles podem se tornar grandes médicos, grandes engenheiros, grandes juristas, grandes homens e mulheres na sociedade. Mas se não se tornarem homens e mulheres de Deus, nós falhamos na missão de fazermos novos discípulos para Jesus dentro do nosso lar. Eu quero estar partindo para o fim, irmãos. E em terceiro lugar, o texto nos mostra que elas ensinaram Timóteo a servir o próximo. O texto não é direto nisso, mas quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que havia em Timóteo uma qualidade ou qualidades que fizeram com que o apóstolo Paulo orasse por ele, se esmerasse em se aplicar, em discipular Timóteo para ser o seu substituto. O serviço. Timóteo, ele tinha o desejo de servir. Primeiro ele foi ensinado a ser um crente forte. E ele era. Nas palavras de Lucas, Lucas vai chamar Timóteo de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo, ou seja, um verdadeiro seguidor de Jesus. Um discípulo autêntico. Discípulo é aquele que, dia a dia, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e segue a Jesus. Essa é a principal característica de um discípulo. Ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Portanto, Timóteo, ele é qualificado por Lucas como um verdadeiro discípulo, irmãos. Em segundo, ele tinha boa reputação das pessoas que o conheciam. Timóteo era um homem de vida ilibada. Ele era um homem de palavra, ele era um homem firme, e isso ele tinha aprendido de sua avó e certamente de sua mãe. Era um homem que nós chamamos íntegro, inteiro. Timóteo, nós não temos nas Escrituras nada que desabonasse Timóteo. Ele era de moral ilibada, irmãos. E ele aprendeu isso no chão da sua casa, aos pés da sua avó e da sua mãe. Terceiro, ele estava disponível para ajudar. Quando Paulo quis levá-lo nas viagens missionárias, mesmo apenas sendo um adolescente, de adolescência para a juventude, Timóteo estava pronto. Somente alguém que sabe servir e é amado em casa, se dispõe a correr riscos lá fora. Timóteo, quando ele se torna pastor, e agora ele é direcionado por Paulo para a cidade de Éfeso, uma cidade difícil, Paulo vai dizer para Timóteo: tenha coragem, que ninguém despreze a sua mocidade, que ninguém te desqualifique por você ser jovem, Timóteo. Queridos,
eu quero concluir dizendo que talvez o nosso trabalho no Senhor, e aqui eu quero me direcionar a todos, esteja muito distante do trabalho que Lloyd e Eunice prestaram ao Senhor, discipulando aquele jovem. Nessa noite talvez nós nos encontramos em falta. Talvez nessa reflexão você tenha olhado para dentro de si e agora esteja dizendo: poxa vida, será que realmente eu tenho sido um modelo para minha família? Será que realmente eu tenho sido um modelo para os meus filhos? Será que os meus filhos eles podem se espelhar em mim? Assim como Timóteo se espelhou na sua avó e na sua mãe? Será que eu tenho sido uma referência espiritual positiva para os meus filhos? Para o meu cônjuge, para a minha esposa, para o meu marido? Queridos, o Evangelho, e o bom do Evangelho é que ele nos confronta, mas ele também sempre nos dá uma palavra de esperança e de renovação. Se você foi confrontado nessa noite, saia daqui decidido, porque Jesus está aqui para mudar a nossa realidade. Se você não fechou os teus olhos, se você está vivo e continua vivo, é porque Deus continua tendo um propósito na sua vida. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para iniciar. Essa semana eu me deparei com um vídeo de uma senhora que me parece perto dos 78 anos, quase 80 anos. Ela começou uma formação para ter a sua graduação, para ter o seu diploma. Cheio de sonhos, cheio de vida. Não é tarde, queridos. Não é tarde. Pastor, eu estou muito distante, muito, do que Eunice e Lloyd foi para Timóteo, com relação aos meus filhos, ao meu cônjuge, à minha família. O que eu faço? Se renda ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor, deixa Ele cuidar, deixa Ele transformar. Deixa Ele agir para que você se torne um modelo a ser copiado, a ser seguido. A ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo dizia: sejam meus imitadores assim como eu imito a Cristo. Sejam meus imitadores assim como eu imito a Cristo. E a demonstrar na prática, na vivência, o que é viver para Cristo. Quando eu era adolescente, eu olhava para minha mãe e para a fé da minha mãe, e eu tinha muito claro no meu coração: no dia que eu chegar no fundo do poço, que não era fácil, mas eu tinha consciência, no dia que eu chegar no fundo do poço, é o Deus da minha mãe que vai me valer. O fundo do poço chegou, e foi no fundo do poço que o Deus da minha mãe me valeu. Numa oração sincera, no fundo do quintal da minha tia, num céu estrelado, eu comecei a chorar, de soluçar, e fiz a oração mais sincera até então que eu já tinha feito na vida. E falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor mudar a minha realidade, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Mas a minha mãe facilitou o trabalho de Deus. Eu tinha uma referência dentro de casa. Portanto, queridos, se dobre nessa noite. Deixe Deus fazer. Deixe Deus usar a sua vida como um modelo para fazer a diferença na sua casa. Deus geralmente começa com um mesmo. De um Deus fez uma nação, Deus tirou Abraão, e de um Deus fez uma nação. Geralmente Deus começa com um mesmo. Deus enviou o seu unigênito. E do unigênito nasceu a igreja. Ele é o fundamento dessa igreja, ele é o alicerce dessa igreja. A Inglaterra foi avivada. E Deus começou com uma mulher cuidando dos seus filhos. E de lá saiu um tição de fogo, ardendo, John Wesley, que avivou a Inglaterra pelo poder do Senhor.
Deus pode começar através de você. Deus pode começar através da sua vida. Mas para isso, nós precisamos experimentá-lo. Lloyd experimentou do Senhor, ensinou a sua filha tomou a decisão por Cristo. E Timóteo teve que tomar a decisão e experimentar Deus pessoalmente. A fé da sua avó, a fé da sua mãe não serve para te salvar, ela serve sim para ser uma boa referência para você. A salvação é pela fé, e essa fé ela precisa ser praticada por cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões. Vamos orar? Se você deseja entregar o seu coração ao Senhor nessa noite, se você entrou por essas portas e não entendia o propósito pela qual Deus te trouxe aqui, essa é a noite de você se render ao Senhor. Pastor, o que eu faço? Apenas se renda a Ele. Faça como eu fiz no quintal da casa da minha tia, se renda a Ele, dobra o seu coração, dobra a sua alma, deixe Ele cuidar da sua alma, deixe Ele cuidar de você. Ele é bom o tempo todo. Não é religião, é Jesus, é o Evangelho. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família. O Evangelho, Senhor Deus, é o poder do Senhor para a transformação das nossas vidas, é a dinamite que entra no nosso coração, na dureza do nosso coração, e quebra todos os paradigmas, os dogmas, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E eu peço, Pai, nesta noite, que o Senhor esteja transformando as nossas realidades, se de fato elas precisam ser transformadas. Esta pessoa que está aí agora orando ao Senhor, se rendendo, se de fato for uma entrega genuína, que o Senhor esteja, Senhor Deus, escrevendo o seu nome no livro da vida, que o Senhor esteja fazendo com que o teu Santo Espírito possa agora habitar nesta vida, transformando a sua mente, o seu coração, transformando, Senhor Deus, através desta pessoa, a sua casa, e que através dela todos sejam impactados pelo poder do Evangelho. Pai, nos use, como o Senhor usou Lloyd, Eunice, Timóteo, que foram discipulando pessoas até que o Evangelho pudesse chegar até nós. Use as nossas vidas, Senhor. Cure os nossos corações. Salve as nossas almas e transforme as realidades dentro do nosso lar, Pai. Pessoas aqui com o lar sendo destruído, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão. Que o Senhor esteja repreendendo, Senhor Deus, todo o mal, toda a artimanha do inimigo contra as nossas vidas e contra as nossas famílias, todo o projeto de Satanás contra as nossas casas. Que o Senhor esteja repreendendo no nome de Jesus, Pai. Os lares que não vivem em paz, que vivem em guerra, brigas, intrigas, discórdias, amargura, ressentimento, falta de perdão, Senhor, mova os nossos corações para a direção do Senhor, porque somente o Senhor pode mudar a nossa realidade. Somente o teu Evangelho pode mudar a nossa realidade. Por isso, Senhor, transforme os nossos lares. Alcance as nossas casas com o teu poder. Nos faça ser uma referência positiva para a salvação dos nossos. E que possamos nos tornar cada dia mais modelos a sermos seguidos na prática do Evangelho, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Enche os nossos corações de esperança, Senhor. É a oração que fazemos, estamos saindo deste lugar, mas não da Tua presença. Nos leve em paz, guardados e protegidos por Ti, Pai. Essa é a oração que fazemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que agora o imenso amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho, as doces e ricas consolações do Espírito de Deus sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Que Deus te leve em paz, em nome de Jesus. A nossa família só terá sucesso
se nós estivermos aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?